Fala galera, estamos aqui hoje para mais um episódio especial aqui do nosso Clube do Livro, primeiro clube do livro do mundo para traders, o Trader Buck Club. Então, estou muito feliz, né, que a galera tenha aí curtido pra caramba vários depoimentos, pessoal elogiando, falando de como tem impactado, né, nas operações, no dia a dia de trader. E eu vou ressaltar mais uma vez, esse Clube do Livro aqui é um curso de comportamento que vocês estão tendo em tempo real. Então a gente vai gravando, vocês vão recebendo feedback. E por isso eu peço, deixa aquele likezão, compartilhe, porque os insights que a gente vai tendo aqui, que eu vou contribuindo, que vocês vão tendo também, que o livro vai nos trazendo, são espetaculares para o dia a dia no mercado financeiro, o dia a dia no trading, certo? Então hoje, lá vamos nós para mais um episódio aqui, a parte 3 do nosso Clube do Livro, ó, o Melhor Perdedor Vence, certo? Hoje a gente vai estar aqui trabalhando os capítulos lutando contra as minhas características humanas e repulsa. Não tenham dúvida que hoje, mais uma vez, teremos espetaculares insights para mudar o jogo, virar a chave no trading, no dia a dia, operando. Então, tanto o Clube do Livro como o podcast são coisas espetaculares aí para vocês irem aperfeiçoando o mental, aperfeiçoando o comportamento, certo? Vamos lá então falar aqui sobre o lutando contra as minhas características humanas, iniciar esse capítulo e ver o que nos apresenta o autor Tom. Primeira coisa que ele traz aqui é qual é o comportamento normal entre os traders de varejo. Sabemos que 80 a 90% de todos os traders de varejo eles se envolvem no mesmo padrão de comportamento, que seria um padrão autodestrutivo. E é muito comum a gente falar do lidar com o dinheiro, da pressão, dos sentimentos que o mercado financeiro desperta. E um dos principais sentimentos, dos principais fatores que impactam diretamente nos resultados dos traders é exatamente esse sentimento de autodestruição, de não respeitar o gerenciamento de risco, de sempre tentar mais uma quando está perdendo, de ir até o final naquela esperança de que algo possa acontecer quando na verdade você está só cavando um poço para pular. Então é um comportamento autodestrutivo. Sabemos que cerca de 90% dos traders não ganham dinheiro de maneira consistente negociando CFDs, apostas em spreads ou mercados de futuros, certo? Também podemos supor que 80 a 90% dos traders são seres humanos inteligentes, ambiciosos e automotivados, que gostam de criar a própria sorte e trilhar o próprio caminho. Então ele traz aqui que cerca de 90% dos traders não conseguem obter resultado. Porém, desculpa aqui, esqueci de pegar uma água, peguei café e não peguei água. Também podemos supor que 80 a 90% dessa galera, a gente falou que cerca de 90% dos traders perdem dinheiro, mas desses 90% que perdem dinheiro, de 80 a 90% são pessoas que são inteligentes. Isso obviamente ele traz aqui como uma suposição, mas é algo que você pode parar para pensar e ver as pessoas com quem você convive que operam no mercado financeiro, né? São pessoas que têm ou são pessoas que têm uma boa profissão, ou são pessoas que são extremamente inteligentes, pessoas bem-sucedidas em suas respectivas áreas. Então eu acho que, apesar de estarmos trabalhando aqui no ambiente da suposição, mas é algo bem factível. É só você pegar aí o ciclo de pessoas que você conhece, a comunidade que você participa, enfim. Portanto, é uma falácia dizer que o trading atrai tipo errado de pessoas. Ele atrai o tipo certo de pessoas. Atrai aqueles que têm chance de sucesso na área. Eu concordo com ele. Acho que a maioria das pessoas que vêm operar no mercado financeiro são pessoas que teriam uma grande chance de obter sucesso no trading. Só que, por situações diversas, por terem que lidar com comportamentos, com condições desfavoráveis às quais essas pessoas nunca lidaram na vida, elas não estão preparadas enquanto estão aqui no trading, acaba por não obterem sucesso. E vem, né, evitando a dor, né? Seria aquela dor da suposta esperança que tem, assim, que caminha na mesma direção do comportamento autodestrutivo. E vem a consideração, né? Enquanto uma posição perdedora estiver aberta, há a esperança de que ela mude e fique positiva. Isso que eu acabei de falar. No momento em que você fecha a posição e cristaliza a perda, a dor, ela se torna real. Porque muitas vezes as pessoas elas têm esse medo de ganhar, mas fica corajoso na perda. Porque enquanto você está só vendo ali o valor negativo aumentando na sua boleta, aquilo ali ainda não se materializou. Então você fica sempre naquela esperança de que esse trade ele volte a andar na direção que você gostaria, na direção que você está operando, para que aquele valor que aumentava negativamente, ele volte a ficar positivo. Então essa é a esperança. Então enquanto você não tomou stop, enquanto você não materializou aquele valor negativo, é só
uma possibilidade. Então, por isso os traders têm esperança. E com o gain, aí é o contrário. Aí o trader ele quer materializar logo. Então, por isso, aquele comportamento equivocado que a gente já falou aqui, já falou também em podcasts, que o mercado vai andando a seu favor, em vez de você acreditar, de querer potencializar seus ganhos, muita gente quer chegar ali, finalizar logo. Para quê? Para materializar. Então, enquanto as pessoas não querem materializar a perda e fazem de tudo, ficando esperançosos para que aquela operação de alguma forma volte, e a gente sabe o que isso acontece, né? Quando é o contrário, quando é o ganho, aí o que acontece? A pessoa quer materializar logo e aí quer fechar a posição. Esses são os dois tipos de pensamentos, comportamentos comuns aos traders. Porém, são esses tipos de comportamentos e pensamentos que fazem com que os traders não sejam lucrativos. Vamos lá, prosseguir. Quando eu tenho uma posição perdedora e não acredito mais que ela possa ser revertida, o pior que eu posso fazer a mim mesmo e a minha psique é começar a ter esperança. Por quê? Porque você sempre vai ter esperança, não, ele vai até tal ponto e volta, só que às vezes ele só vai, e o valor negativo na boleta só aumenta. Tem trader por aí responsável que fica recomendando as pessoas a operarem sem stop. Isso é um absurdo, absurdo. O melhor amigo do trader é o stop, que ele faz com que você perca pouco e dentro do seu gerenciamento de risco. Ao contrário do que tem gente que prega erroneamente por aí. Então não acredite nessa galera que fala, não, opere sem stop, Lois. Não acredite nisso não, de forma nenhuma, viu, gente? Pela madrugada. Vamos lá. Não me sinto livre em relação ao modo de pensar e a minha perspectiva no mercado, conforme uma posição perdedora em aberto que está sendo exibida em meu monitor de posição aberta. Ao fechá-lo, eu fico novamente à vontade e me abro para receber informações sobre o mercado, me sentindo oportunista. No entanto, meu principal argumento é que o motivo pelo qual esperamos tem pouco a ver com esperança em si e tem tudo a ver com o desejo de evitar a dor. Concordo. É exatamente isso que as pessoas fazem, né? Costumam fazer. Evitar a dor da perda e depositar uma esperança de que aquela operação ela possa vir a ficar favorável ao movimento que você aguardou, o movimento que você fez a leitura. Veja bem, a grande maioria dos traders diminuirá o tamanho da operação quando as coisas estiverem indo bem, porque temem que a sequência de vitórias acabe. Eles podem até aumentar o tamanho de suas operações durante uma queda, mas será apenas para tentar recuperar o dinheiro que perderam anteriormente. Então, quando a situação ela é desfavorável, e o que muitos traders agem nessa esperança, expectativa e nessa falsa coragem? Vão lá e aumentam a mão para que, de forma mais rápida e possivelmente em movimentos mais curtos, consigam recuperar valores perdidos. O que é totalmente equivocado. Se o mercado está indo contra você, você não tem que procurar aumentar a mão ou dobrar entre aspas, a aposta, né? É uma atitude antiprofissional, mas as pessoas fazem isso exatamente pelo medo da materialização do resultado negativo. E ele chega aqui e diz, né? Como você já viu o mercado em queda livre e relutou em vender a descoberto por medo de perder? Meu objetivo básico com este livro não é livrá-lo desses medos. O medo sempre fará parte da nossa vida, assim. Meu propósito é fazer você entender por que sente esse medo, como processá-lo, para que possa aceitar a negociação. Então ele fala, né, que o objetivo desse livro aqui não é que você perca esse medo, até porque esse medo é intrínseco ao ser humano, como a gente já falou aqui diversas vezes ao longo da leitura desse livro. A gente está falando no mercado financeiro de comportamentos contra-intuitivos, você ter ações contra-intuitivas. Porém, essa ação contra-intuitiva ela precisa ser racionalizada para que você evite o máximo possível de tomar esse tipo de ação, porque só tende a prejudicar. Então, você agir contra-intuitivamente é o caminho para o sucesso no trading, no mercado financeiro. No início do livro, escrevi sobre Philip Pettit, o homem que atravessou a distância entre duas torres gêmeas por um cabo suspenso no ar. Ele tem medo de aranhas. Sim, parece bobagem, não é? Vale a pena repetir a abordagem dele para lidar com o medo. Ele fez de tudo o que esteve ao seu alcance para entender a natureza do seu medo de aranhas. Estudou as aranhas a fundo. Aprendeu tudo o que havia para saber sobre aranhas por meio do seu estudo. Ele veio a apreciar a natureza do seu medo. Então, o que ele está falando aqui? Ele já citou no livro, né, sobre o cara que atravessou ali por um cordão, né, de cabo de aço entre as torres gêmeas e que esse cara, aparentemente super corajoso, tinha medo de aranhas, tinha um pavor a aranhas, e a forma dele lidar com esse medo de aranhas foi tanto o autoconhecimento, como também conhecer tudo sobre aquilo ao qual ele tinha medo para que se tornasse familiar. É isso que o trader tem que fazer. Ele precisa fazer com que operar, seja para ganhar ou para perder, torne-se familiar, torne-se algo natural. E é assim que começa
os resultados a aparecerem. Ele traz aqui que inclui alguns exemplos, né, das minhas anotações para servir como um guia. Eu uso para me aquecer pela manhã antes do dia de negociação aqui. Ele está trazendo aqui alguns exemplos que ele usa. O pré-trading dele ali, né? Selecionei arquivos aleatórios de meus antigos dias de negociação e eu revisarei esses momentos, tanto os terríveis para me motivar sobre como não operar, quanto os bons para servir de inspiração. Ele está falando aqui do pré-trading dele, o que ele faz? Ele separou, né, diversas imagens ali de dias bons e ruins. Olha que dica, dias bons ou ruins, e aí ele pega, passa o olho ali naqueles dias. É que eu falo para vocês, né, que inclusive tem no meu plano de trading. Eu penso e mentalizo tanto condições boas como condições ruins, tudo que eu espero que o gráfico faça, como é o meu modelo operacional. E ele fala que ele materializa olhando imagens gráficas ali do operacional dele de dias passados e dias que ele obteve sucesso e dias que ele foi péssimo, até para ele saber como reagir nessas circunstâncias, diferentemente ou igual ao que ele reagiu anteriormente. Mas o importante é já mentalizar e estar preparado caso isso venha a acontecer. Ao observar meu comportamento anterior, sou capaz de reforçar pontos fortes e ao mesmo tempo estar atento aos meus pontos fracos. Reparei as consequências desastrosas de minhas decisões precipitadas e meus impulsos. Impulso, gente. Percebi operações em que não mantive os lucros, basicamente. Vou me atormentar olhando para as operações ruins, porque eu sei que isso funcionará como um catalisador positivo. Então ele concentra mais energia nas operações ruins, exatamente para que ele não repita esses comportamentos negativos que ele anteriormente ele teve. Ele vem aqui falar aqui sobre varejo sempre na contramão. Ele fala que o motivo dos 90% dos traders perderem, não é que enxergam o mercado como ele é, né? E os traders, ou nós, enxergamos o mercado como nós somos. Então, um gráfico ele é tão esclarecedor quanto a nossa capacidade de manter afastadas as ideias preconcebidas sobre a direção que o mercado segue. Então, o que é isso? Muitas vezes você fica enviesado, ou tanto que o gráfico vai seguir numa direção, ou que em determinado ponto ele vai reverter e você coloca aquilo ali e adota como verdade absoluta, sendo que, na verdade, a verdade absoluta quem vai dizer é o gráfico e não uma análise que você faça. E o outro ponto que faz com que os traders, por mais que sejam lucrativos, quando tem um período ruim e não aceitam as perdas, é que eles tendem a nadar contra a corrente. O que isso significa? O gráfico, né, tá forte numa direção e aí o trader se acha o gênio, né, o especial, o especialista e quer fazer o quê? Cravar um topo ou um fundo. Então o gráfico está subindo e ele sempre acha que qualquer paradinha que o gráfico faz é ponto de venda e fica nessa e não vai para lugar nenhum. Então ele alerta muito sobre isso, que isso é o que faz os traders de varejo não conseguirem prosperar no mercado. Que daí o meu ditado, né? Você deveria ter esperança em uma situação como essa, mas ao invés disso sente medo. Você tem medo de que o lucro seja retirado de você. Você não está pensando em quanto de lucro essa posição pode acabar lhe rendendo. Seu foco está no medo e não na oportunidade. Tire o seu foco do medo e acredite na oportunidade de você materializar lucros ainda maiores. Ele falou lá no início do livro que ele não se sente mal de uma operação que estava favorável a ele voltar e tirar no zero, desde que ele esteja acreditando que essa operação tem um grande potencial. E o que as pessoas fazem, inclusive eu também faço isso, é querer materializar o resultado. Eu sou do perfil de colocar no bolso, não sou aquele perfil de carregar operações. Então tem duas coisas que eu procuro constantemente aperfeiçoar no meu modelo operacional. A primeira delas, né, é de piramidar operação, que é você, quando você está numa operação e ele dá motivos, possibilidades de reentrada, você alavancar a sua entrada ali. Isso não é preço médio para trás não, gente, é o preço andando a seu favor, você vai, e quando ele dá novas oportunidades de você entrar, também não é aleatório, você entra novamente na operação e fica com uma posição ainda maior para que você busque ganhos importantes. Por quê? Porque você tem que focar no mercado que anda a seu favor. Ao contrário do que muita gente quer fazer, que é quando o mercado está indo contra, fica esperançoso e quer até aumentar a posição, né? Não faça isso, nada de preço médio para trás. E a outra coisa que eu quero ainda evoluir é sobre carregar ainda mais a operação. No final das contas, é importante você ter estatística do seu modelo operacional. O meu atualmente se paga muito bem da forma que eu opero, pegando operações mais curtas. Mas isso não significa que tenha potenciais ainda maiores, né? Então vamos para cima. Se você quer operar bem, precisa inverter esse jogo. Você precisa ensinar o cérebro a ter esperança em relação aos lucros. Quando ele está com medo, né, de perder esses lucros, então você precisa treinar sua mente para que quando ele
sente um pouco de medo, você transformar esse medo em esperança. De quê? De potencializar os seus ganhos e não querer ficar com medo de fechar logo uma operação que o mercado anda a seu favor. Vamos lá. Fala aqui sobre David Pohl, né? Passou muito tempo investindo e fazendo trading. Ele se tornou um homem rico. No seu segundo dia de curso, ele disse algo que mudaria a minha perspectiva sobre o trading. Ele disse algo mais ou menos assim: quando você está em uma posição vencedora, em vez de pensar em que momento sair, por que não pensa em que ponto aumentar a posição? O que eu acabei de falar sobre você piramidar. Então é isso que eu trabalho há algum tempo, mas para mim ainda é algo complexo, né? Mas eu tô trabalhando, tentando. Que é exatamente de você achar a oportunidade de você se alavancar naquela posição que está favorável e não ficar com medo e querer finalizar logo. Ele basicamente me disse para inverter tudo. A maioria dos traders com lucro começa a pensar em que momento eles podem obter metade do lucro. Em seguida, começam a pensar em que momento podem obter a outra metade, que é exatamente quem faz parcial. Isso eu já não faço e sou muito tranquilo e bem resolvido quanto a isso, né? Não critico quem faz, quem não faz, mas o que ele traz aqui é que você fazer parcial, você só está minimizando o potencial de lucro que você pode ter. Não é meu tipo de operação, né? Então, David argumentou que isso era o que 90% dos traders faziam. Se você for ver o que a galera faz, né? Que faz parcial, é basicamente a maioria, né? Vê o mercado andando a favor, deixa eu botar aqui uma parte no bolso para garantir. Não é assim que a coisa funciona. Ele não usou exatamente essas palavras, mas argumentou que se você quer ganhar dinheiro fazendo trading, precisa fazer o que a maioria acha difícil. E o que a maioria acha difícil? Que inclusive eu acho difícil. Você conseguir alavancar, piramidar, pegar a operação e dar continuidade quando ela está a seu favor. Ela está andando a seu favor, pau na máquina, entra nela e alavanque, né? A primeira vez que você tentar, você pode se frustrar. Isso, né, é o esperado, mas na próxima vez pode ser um pouco mais fácil e na outra um pouco ainda mais fácil e assim você vai evoluindo nisso que pode ser a grande virada de chave na sua vida. Existem duas maneiras de aumentar suas posições vencedoras. Olha a dica que ele dá aqui, né? Você pode usar o princípio aqui do mesmo tamanho, que seria o seguinte. Vamos falar aqui sobre Nasdaq, né, que eu opero micro. Adiciona ali o mesmo tamanho. Você entra com 10 lotes ou 10 contratos e se o preço der uma outra oportunidade a seu favor, você adiciona mais 10. E assim por diante. Essa é uma maneira arriscada, né? Que você pode utilizar. Ou você pode utilizar um outro princípio que é o seguinte. Sua primeira posição é a maior. Então, poxa, aqui tá dando a minha entrada. Entro com minha maior mão de 10 lotes, por exemplo. E se ele continuar dando outras possibilidades, alavanco com mais 5 e possivelmente com mais 5. Ao invés de entrar 10 e 10, entendeu? Interessante. O objetivo de aumentar as posições vencedoras é basicamente uma tentativa de combater seu comportamento normal, que seria o que? Aquele de fechar. E você tá indo contra isso, né? Em vez de querer fechar, você quer aumentar, quer fazer mais grana naquela oportunidade. No início, não se trata de ampliar a lucratividade. Isso virá mais tarde. O objetivo é impedi-lo de obter apenas metade dos lucros. Então, o objetivo inicial é que você mude essa mentalidade, vire a chave. Ao aumentar uma posição vencedora pensando como posso ganhar mais quando estou certo, em vez de perder, em vez de pensar onde devo obter mais lucro, você está construindo uma nova maneira de raciocínio sobre o trade. Você está buscando evoluir a sua mentalidade. Não existe mágica. É uma filosofia, né, que nasceu ali de um desejo de não ter comportamento normal. O normal é fechar, fazer parcial, quando anda na metade, quando anda 1 para 1 e depois deixar, entre aspas, correr. Só que corre ali parte do seu lucro, né? Você já deixou a maior parte no seu bolso e corre ali uma pequena parcela. E aí, esse é um comportamento que a maioria faz e ele complementa, né? Esse é o que 90% dos traders estão fazendo, mas eu não quero fazer o que 90% deles estão fazendo. Por mais lógico que pareça, o tempo provou que eles estão errados e eu quero estar certo. Ou seja, se 90% opera assim e não tem resultado, o que você tem que fazer? Fazer diferente. Aí que está o ponto que ele traz, né? O produto de uma operação é aleatório. O resultado de 100 operações é previsível. A lei dos grandes números que eu falo sempre com vocês no podcast. Né? É por isso que o nosso comportamento precisa ser o mesmo em cada operação que executamos, gostemos ou não. Ao aplicar o mesmo comportamento correto a todas as operações, é praticamente garantir que obteremos o lucro. Ou seja, repita sempre o mesmo comportamento que o resultado positivo ele vem. A sua estatística, o seu backtest estará favorável a você. Tenho 2 argumentos importantes contra a realização de metade dos lucros. O mercado concorda com você? Deixa correr, né? Deixa correr.
O mercado ele está concordando com você, então você vai e deixa correr. E o outro é, como não acredito no argumento de risco-recompensa, dado que nenhum ser humano consegue saber de antemão qual será a sua recompensa sem se limitar, ou seja, ele está falando que esse pensamento do risco-retorno, ele limita a possibilidade de seus ganhos. Então, por isso, ele não acredita que obter metade dos lucros, fazer a parcial, seja uma forma correta. Vamos lá, você consegue enxergar o que estou fazendo de errado agora? Não estou operando o gráfico, estou operando minha conta, meu estado de espírito. Estou tentando me livrar da dor da minha operação anterior. Caramba, falando desse tipo de pensamento que você deve ter durante o trade, né? O que eu estou fazendo aqui agora? Como eu estou operando? O que eu estou fazendo de certo? O que eu estou fazendo de errado? Eu estou operando o valor financeiro? Estou operando o valor que eu tenho na conta? Estou operando a técnica? O que eu estou executando nesse momento? Hoje mesmo eu estava refletindo sobre isso. Falei, caramba, estou operando aqui sem focar no financeiro. Que maravilha. Fiquei eu pensando nesse raciocínio interno e ficando feliz pra caramba nessa reflexão. Eu não pertenço ao time dos traders que acreditam que você não pode ir à falência obtendo lucro. Eu acredito que você possa sim ir à falência obtendo lucro se isso significar que você nunca terá dias de lucro consideráveis, porque não consegue deixá-los correr. Simples assim. Ele tá falando que se você não potencializar seus dias de lucro, deixando o trade correr e fazendo com que esses dias eles sejam expressivos, você fica ali só com gains pequenos, quando vier uma sequência ruim, esses gains pequenos serão atropelados, trucidados pelos losses. Vamos lá! É muito importante que eu lhe transmita isso. Eu acredito que seja importante estabelecer alguns critérios sobre quanto de seus lucros no papel você está disposto a abrir mão para capturar os dias verdadeiramente grandes. Tem dias que eu trabalho só para capturar de 20 a 30 pontos e pronto. Nem todo dia há centenas de pontos disponíveis, certo? Ele está falando que você precisa reconhecer o dia, entender se esse dia é o dia que você vai esbagaçar o mercado ou se é o dia que você vai limitar, certo? Então tem dias que o mercado começa muito forte ou muito fraco e você pensa consigo mesmo. Esse pode ser um grande dia. Tem uma filosofia trading que significa que eu estou disposto a sacrificar os lucros a fim de descobrir quão grande o lucro pode ser. Qual é essa filosofia dele, né? Ele está disposto a deixar uma operação ir, voltar no zero, ou ir, voltar no stop, porque ele sabe que terão dias em que ele vai colocar muita grana no bolso se ele continuar com esse comportamento de deixar correr, deixar andar. Se você sempre pensa em possíveis metas por meio da análise técnica, provavelmente está apenas tentando escapar de uma boa operação. Você pode estar usando medidas técnicas para cronometrar sua saída, e eu não concordo com esse método. Então você pode estar utilizando, né, mas não concorda. Porque ele fala que é o seguinte, você pode estar limitando todo o potencial de ganho que você pode ter. Então às vezes você vai ter ganhos expressivos, ganhos espetaculares, e você limita exatamente porque você acha ou porque seu risco-retorno manda você sair em determinado lugar. Eu tenho um motivo para não concordar. Quando o mercado está em tendência e eu estou em uma posição comprada, espero que ele feche naquela noite em seu ponto mais forte ou mais fraco do dia. Isso acontece em pelo menos 20% de todos os dias de negociação em índices ou ações, né? Tive muitas decepções, mas também tive dias excelentes, o suficiente para que isso fizesse parte da minha filosofia. É importante falar disso aqui, que ele não está falando aleatoriamente, não são chutes, né? Tudo isso é estatística, ele estudou e sabe por que ele pode e deve acreditar. Então acredite no seu operacional, mas desde que você tenha estatística, desde que você tenha conhecimento para fazer isso e não seja um chutômetro, né? Se for desconfortável, provavelmente é a coisa certa a se fazer. Caramba, essa frase aqui é espetacular. Se for desconfortável, provavelmente é a coisa certa a se fazer. Por quê? Porque o confortável é o que 90% faz. Então fuja do que os 90% estão fazendo, foque naquilo que os bons, que os que têm resultado fazem. Vou repetir algo que mencionei anteriormente. Acredito que você deveria considerar seriamente a questão de por que as pessoas em geral acham mais fácil acrescentar algo a uma posição perdedora do que a uma posição vencedora. Reflita sobre isso. Por que é mais fácil fazer um médio para trás do que para frente? A gente já falou aqui, né, nesse episódio aqui de hoje, coisas importantíssimas sobre isso. Não existem atalhos no setor do trading, assim como não existem atalhos, digamos, nos esportes profissionais. Espero ficar desconfortável durante as operações. Às vezes parece que minutos duram horas, minha paciência para fazer algo está crescendo dentro de mim. Estou lutando contra minhas emoções Estou lutando mais contra as minhas emoções do que contra os mercados. Diariamente, nós estamos lutando muito mais com as nossas emoções do que com o próprio mercado em si. Pode ser que a posição esteja indo bem. Agora meu subconsciente quer que eu realize meus lucros, ou coloque no bolso, ou faça parcial. Esse é o pensamento comum.
Ele adora a gratificação de um bom lucro, portanto, estou lutando contra isso. Quer eu esteja ganhando ou perdendo em minhas operações. Foco no desconforto. Acho que você coloca um post-it aí no seu monitor. Fala, olha, se estiver desconfortável, eu estou fazendo certo. Ou seja, o mercado anda a seu favor, você está entrando ou deixando o preço correr. A chave para a vitória começa quando a convicção de que temos dois cérebros, consciente e subconsciente. A capacidade de antecipar o próximo movimento do inimigo é crucial. Subconsciente é um animal bastante simples. Ele só quer evitar a dor. Como é que vai evitar a dor? Ou na esperança de que o preço volte quando você já está ali tomando o stop, ou de que você está com um determinado lucro, coloca esse lucro logo no bolso para se livrar. Então, para o cérebro subconsciente, existem duas dores quando estamos operando nos mercados. A dor de ver o lucro e a dor da perda. Quando vê o lucro, o subconsciente quer que você feche a posição para realizar, que é aquela questão de materializar logo, né? Deixa eu botar logo no bolso aqui. Assim, ele não precisa lidar com a dor de vê-lo desaparecer, que é de o mercado ir e voltar contra você. Mas quando o subconsciente ele vê uma perda, ele quer que você mantenha a posição por um pouco mais de tempo. Caso contrário, ele terá que lidar com a perda. Então, fica na esperança de que volte. Porque se você materializar a perda, se você usar o stop curto, como deve ser, você materializou aquela perda, é sua. Então não tem a esperança. Resumindo, o que separa 10% dos traders vencedores dos 90% dos perdedores é qual cérebro eles estão ouvindo. Levei muitos anos para perceber isso. Desenvolvi um sistema para minha mente, um programa de treinamento que me permitiu resistir às influências do cérebro durante o subconsciente emocional e minhas tomadas de decisão durante a negociação. Isso aí não é uma virada de chave qualquer não, é uma pedrada mesmo. E ele dá aqui. Aí ele traz aqui um raciocínio pensando da maneira correta. Imagine que você tem dois investimentos, né? O investimento A e o investimento B, cada um com um valor inicial de 100 mil. O investimento A está indo bem, está com 50% de lucro. O investimento B, por outro lado, não está tendo bom desempenho, está com 50% de prejuízo. Então, um 50% de lucro, o outro 50% de prejuízo. Então, surgiu uma questão para você resolver e você precisa de 50 mil. Veja bem, um investimento está dando 50 mil de lucro e o outro já perdeu 50 mil. E aí, o que você faz? Você precisa de 50 mil. Você vai tirar esses 50 mil de onde, né? Encerra um terço do investimento A, né? Que seria o que você está com 50 mil de lucro. Aí você está com 50 mil, você tinha 100, está com 150. Aí esse 50 vira um terço. Você encerra esse um terço. Ou encerra o investimento B para conseguir os 50 mil. Que aí 50 mil. Perdeu o investimento B, está com 50 mil só. Se você encerra, acaba com ele. Quando eu fiz essa pergunta a um grupo de investidores em uma conferência em Copenhague, recentemente, a esmagadora maioria escolheu a opção 1. Eles encerrariam parte do investimento A para conseguir os 50 mil. Por que vocês acham que eles escolheram essa opção? Por que você acha que as pessoas encerram o investimento que está indo bem? Minha teoria é que tudo se resume à forma como as pessoas reagem a uma perda. Eles conseguem aceitar uma perda e seguir em frente? Ou elas definitivamente não gostam de perder porque, enquanto a posição estiver aberta, há esperança de que ele volte a se recuperar. É impossível dizer exatamente como você reagiria a essa situação, mas não preciso me basear em exemplos fictícios para ter uma resposta. Basta você se lembrar do capítulo em que falei sobre os 43 milhões de operações realizadas por 25 mil traders. Você se lembrará de que esses traders perderam mais em suas operações perdedoras do que ganharam em suas operações vencedoras. Do ponto de vista emocional, é muito mais difícil aceitar uma derrota do que uma vitória. Caso contrário, não haveria motivo para essa anomalia. Então, os seres humanos eles adiam a tomada de decisão que causarão a dor. O que causa a dor? Materializar a perda. E esse é o motivo pelo qual deixamos operações perdedoras correrem mais, que a maioria dos traders fazem. Ele traz aqui, o melhor exercício é aquele que você faz. Não importa se você medita, escreve um diário, como a gente já falou, e eu costumo falar com muita frequência aqui, diário trade, no podcast aqui também. Ou qualquer outra prática que escolher para concentrar, desde que você faça esse exercício para você cada vez se conscientizar mais dos resultados que você precisa alcançar. Ser um bom trader, de fato, tem pouco a ver com ferramentas e gráficos e tem tudo a ver com a batalha contra as características que nos tornam seres humanos. Se você deseja operar os mercados usando alavancagem, envolvendo-se em fortes especulações, terá que aprender a dessensibilizar seu mecanismo de resposta emocional ao medo, à ganância e a outras reações humanas deliciosas. Você precisa lutar contra as características humanas que te impedem de obter sucesso no mercado financeiro. É isso, galera. E assim a gente finaliza essa
terceira parte aqui, essa mais uma parte do O Melhor Perdedor Vence. A gente finaliza aqui mais uma parte, acho que insights valiosíssimos e agora insights mais práticos, né? Falando que a gente precisa deixar o trading correr, que a gente precisa tomar conta do consciente, de modo que o subconsciente, a sua irracionalidade, o seu medo, ele não seja preponderante. É assim que os vencedores agem, né? O normal é os 90% quererem finalizar logo uma posição vencedora ou fazer parcial e deixar correr só uma pequena parcela ali dos seus lucros. Ou, quando a operação é perdedora, fazer o quê? Mover stop e fazer de tudo para que o mercado não pegue, ali o gráfico não pegue o seu stop. E aí aceita e tem esperança quando ele está contra você, ou seja, quando ele vai contrário à sua leitura, aquilo que você esperava do mercado e do gráfico. Então, essa é a perspectiva que ele traz. Sim, de fato, essa parte é para explodir a cabeça de vocês. Eu sei que é bem contraintuitivo, é muito difícil. Eu, né, desde que li a primeira vez, todas as vezes que leio e releio esse livro, eu fico refletindo sobre isso, fico tentando incrementar. Não estou falando para vocês que é fácil, mas que é algo que muda completamente o jogo. Então, seja corajoso quando você estiver vencendo e estanque rápido, finalize logo quando você estiver perdendo. É assim que você vai conseguir potencializar seus ganhos e ter excelentes resultados no mercado financeiro. Espero que tenham gostado de mais esse episódio. A gente ainda tem mais pela frente. Já deixa o like, compartilhe, dê aquela moral que a gente está aqui desenvolvendo nosso comportamento, a nossa mentalidade do mercado financeiro para que a gente tenha muito resultado positivo. Tamo junto e vamos para cima, viu?